Paz seja convosco. Vou estar deixando aqui uma palavra que se encontra em Gênesis 39. Fica até o final, que vou estar te dizendo, sobre a vida de José e a mulher de Potifar, A mulher de Potifar e José, a vida dos dois. Aí vim dizer que aqui no versículo 1, que José foi levado ao Egito e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou o da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor era com José e foi varão próspero e estava na casa do seu Senhor. Então, antes de eu começar, já quero te pedir, você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, compartilha, dá um like e vai estar ajudando aí muito, o vídeo está divulgando para mais e mais pessoas. O YouTube vai estar entendendo que esse canal vai estar muito abençoando mais pessoas. Então, aí vem dizer a palavra de Deus aqui no versículo 3, que vendo pois o Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Aí, irmão, Potifar via tudo que o Senhor fazia com as mãos de José, prosperava. José ali prosperava. O Senhor abençoava José na casa de Potifar. Deus, ele tinha um grande zelo, Deus, ele tinha um grande cuidar com a vida de José. Aonde José ele pisava, o Senhor abençoava, porque o Senhor sempre estava com José. Assim, mulher, você, assim, homem, você, quando Deus ele está contigo, aonde você pisa, você é abençoado, você abençoa a vida de outras pessoas, assim como José. José, ele abençoava a vida de Potifar. Através de José abençoava a vida de Potifar. Deus fazia José abençoar a vida de Potifar. Por quê? Porque aonde ele pisava, o Senhor era com José. Assim o Senhor é contigo também. Você é diferente na terra dos viventes. Você é diferente aonde você pisa. E aonde você pisa, você abençoa a pessoa. Você é próspera. Você multiplica bênçãos. Porque Deus está com você. Deus faz você multiplicar. Deus ele multiplica as bênçãos. Deus ele faz você viver mais. Deus faz você abençoar outras pessoas mais. Então quero te dizer, você é abençoado, você é abençoada por Deus. E aí vem dizer a palavra de Deus que aí vem dizer que José achou graça aos olhos de Potifar. E José achando graça aos olhos de Potifar, serve Potifar. Aí vem dizer que fazendo tudo isso, irmão, tudo isso José fazendo sobre a vida de Potifar, Potifar entrega a casa, tudo que era de Potifar, para que José venha tomar conta. Aí José toma conta e fica na casa de Potifar. E Potifar sai para fazer os seus afazeres, fazer o seu trabalho, fazer o seu serviço lá fora na guerra. Então José fica lá, irmão. Aí vindo dizer a palavra de Deus aqui no versículo 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Aí vem dizer, irmão, que a mulher de Potifar estava lá e falou para José: José, deita-te comigo. Deita comigo, José, eu quero sentir tua presença. Deita comigo, José, eu quero sentir teu corpo, José. Mas essa mulher não tem marido, não tem esposo? Ela tem. Mas só que ela já não queria mais ter desejo, não tem mais relação com Potifar. Já tinha perdido o desejo, já tinha perdido a vontade de estar tendo relações com Potifar. Mas Potifar não se encontrava no palácio, Potifar não se encontrava na casa onde José e a mulher se encontravam. E ela achou essa oportunidade, irmão. Aí Satanás achou essa oportunidade para tentar José. Através dela, o diabo usava ela para tentar, para fazer José cair no laço, cair na armadilha, cair no pecado, irmão. Mas aí José, ele sempre fugia da aparência do mal. José sempre fugia do pecado. José sempre fugia, irmão, da aparência do erro.
da aparência do erro, do mal. Então vindo dizer a palavra de Deus, irmão, aqui. Vindo dizer, porém, ele recusou e disse a mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entrou e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Aí José disse: mas como eu faria tão tamanho mal e pecaria contra Deus? Como é que eu vou pecar contra Deus, mulher? Aí José diz: como eu faria tão tamanho mal, pecar contra Deus? Vou pecar pra ir contigo, mulher? Você acha que eu vou me deitar contigo? Aí ela pensava, irmão, que ele ia aceitar a qualquer momento, porque toda vez ela tentava, toda vez ela insistia, toda vez ela falava: Davi, José, deita comigo, José. Aí José falava: não, meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Assim acontece, irmão. Assim, ela tentava Davi, mas através dela, o diabo usava a vida dela para tentar, para insistir, para José cair no laço, para José não se aguentar, para José ali, irmão, enfraquecer o seu coração e deitar com ela. E deitando com ela, ele pecaria contra Deus. Ele faria o erro e fazer o mal diante dos olhos do Senhor. Assim também no dia de hoje, assim também acontece com o homem tentar contra a vida da mulher. Tentar contra a vida da mulher. A mulher, a serva de Deus, está lá no seu canto, fazendo o trabalho dela, e tem pessoa, homem maldoso, querendo contra a vida da mulher, querendo achar um erro e acabar com a vida da mulher. E a mulher, sendo mulher de Deus, ou até sendo obediente, até não é ali uma mulher temente a Deus, obediente a Deus, ali servindo a Deus, temente a Deus busca a palavra de Deus mas ainda não se entregou verdadeiramente nas presenças de Deus. Mas ela sempre ouve a palavra de Deus, ela sempre acredita na palavra de Deus, e vem usado pelo inimigo para derrubar a mulher de Deus, para derrubar a mulher, para derrubar a serva de Deus. Mas só que essa mulher sábia, porque vem usar a palavra de Deus, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então vem muitos homens maldosos, com coração maldoso, querendo, insistindo, irmão. Ela não tá querendo deitar com ele, mas ele tá insistindo ela deitar com ele, insistindo ela ter relação com ele, sendo que ela é casada. Ela não quer compromisso com ele, porque ela já tem o esposo dela, ela já tem o marido dela, e ela crê que Deus está com ela, e ela crê, ela tem uma certeza que o Deus que chamou ela, ele garante. Então ela não se desvia, irmão, da presença de Deus, mas ela continua perseverando, continua buscando a presença de Deus, e sempre se desviando da aparência do mal. Essa é uma mulher sábia. Mas tem mulher que ela não aguenta, irmão, não aguenta tanto o homem insistindo, acaba caindo na armadilha. E aí o que o diabo ele gosta é disso, o coração que não aguenta. O coração que ele não aguenta, irmão, quando o homem ele fala tanto insistindo, e aí logo cai no erro. E quando a mulher cai no erro, o inimigo ele fica feliz da vida. Então tem mulher que ela não é sábia. Tem mulher que o homem de tanto insistir, ela cai no pecado, ela cai no laço. O inimigo armou o laço e ela caiu porque não vigiou, e depois fica falando: mas Deus, o que aconteceu? Não era para eu ter feito isso, não era para eu ter caído nessa armadilha. O inimigo preparou o laço e eu caí. Por que caiu? Porque não vigiou. A mulher que não vigia, ela cai. Mas a mulher que edifica a sua casa, ela permanece firme na presença de Deus, se desviando da aparência do mal.
Fica dizendo, mas Senhor, não era para ter feito isso, não era para o Senhor ter permitido. Aí Deus disse, mas como? Se foi você que abriu brecha para o inimigo, mas foi você que abriu brecha para ele entrar. Eu sempre estava alertando através do meu servo para você vigiar, para você estar atento, e você não deu ouvido à minha palavra, você não deu ouvido ao meu servo que estava falando. Aí, irmão, a coisa estreita na terra, né? A coisa estreita na terra. Porque tem pessoa que pensa que Deus é brinquedo, que Deus é menino, que Deus não está nem aí, irmão. Deus não é uma criança, não. Deus, ele tem uma autoridade sobre o céu, sobre a terra e sobre todo o universo. Vigia a terra, vigia na terra dos viventes. Você acha que Deus é brinquedo? Deus não é brinquedo, não. E não tão pouco criança. Assim, um homem de Deus quer brincar com Deus, tá pensando que Deus não tá vendo e pensando que vai agradar a Deus. Tá mais fácil você agradar o homem do que agradar a Deus. Tá mais fácil você enganar o homem do que você enganar a Deus. Porque se eu enganar o homem, Deus eu não engano. Se eu enganar o homem, jamais eu vou poder enganar Deus, porque Deus, ele conhece o meu coração, ele sonda o meu coração. E se eu for contra a palavra de Deus, irmão, se eu for contra a palavra de Deus, ele me coloca no prumo. Se eu for querendo enganar a palavra de Deus, ele me coloca no prumo. Quem sou eu para ir contra Deus? Quem sou eu querer enganar a palavra de Deus? Eu tenho que estar na posição de vaso. O homem que é de Deus, ele tem que se colocar na posição de vaso e reconhecer os seus erros. E reconhecer os seus atos que cometeu. Reconhecer as suas má palavras que falou. Porque quando o homem que é de Deus, ele não reconhece, ele não diz, Senhor, me prostro diante de ti para confessar os meus erros. Senhor, eu me prostro de ti para confessar os meus pecados. Quando ele não faz isso, ele não está apto a ser um servo de Deus temente. Temos que ser um servo de Deus, irmão. Homem de Deus valente na guerra. Fez erro, Senhor, perdoa-me pelo meu erro. Eu confesso os meus pecados. Eu confesso os meus erros. Eu confesso, Senhor, a ti os meus erros que eu cometi. Davi, ele sempre fugia da aparência, irmão. Ela diz, deita, Davi. Ela sempre tentava para Davi deitar com ela. Ela sempre tentava, Davi, deitar comigo, Davi. Davi, ela, irmão, ela todo dia ela insistindo para Davi deitar com ela. Só que aí a presença de Deus era sobre Davi. E quando a presença é sobre Davi, a presença de Deus é sobre Davi, o pecado não se a presença de Deus não se contamina com o pecado. O pecado não pode habitar junto com a presença de Deus, porque Deus não permite o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Davi, ele sempre fugia. E Deus, ele quer ver assim, irmão, em nossa vida, fugir da aparência do mal. Deus, ele quer ver assim, numa serva de Deus, em um servo de Deus. Fugir da aparência do mal. Fugir do pecado, do erro, da traição. Porque tem pessoa que fica traindo o marido e achando que Deus está se agradando. E achando que o marido, irmão, não tá vendo. Mulher dizendo, eu sou casada, mas traz o marido. Tenho um compromisso com Deus, mas traz o marido. Mas trai o marido escondido. Mas traz o marido escondido, irmão. E o marido sem saber de nada. E ela até pensa. Que traiu o marido, está de bem com Deus, está vivendo na presença de Deus felizmente. Aí na hora, quando a coisa estreita, aí na hora quando a coisa complica dentro de casa, Senhor, abençoa minha casa aí. Irmão, ora sobre a minha vida, porque a coisa estreitou. A coisa estreitou porque você caiu na armadilha do inimigo. Porque você deu brecha ao inimigo.
Porque se você não tivesse dado brecha ao inimigo, você jamais estaria passando pela provação. Jamais você estaria passando pela luta. Às vezes, quando você passa por uma terrível luta, é porque foi uma consequência que você cometeu. Porque foi um erro que você cometeu. Ter feito uma coisa que não era para fazer. E aí vem as consequências sobre a sua vida. Deus, ele permite uma tão luta terrível para você aguentar, para você suportar, para você ver que ele está observando. As coisas de Deus não se passam em vão, não. As coisas de Deus não se brincam. As coisas de Deus não ficam em vão. Alguém pensar que está enganando a Deus, está se enganando a si mesmo. Porque Deus, ele conhece a sua mente. Deus, ele conhece o coração. Deus, ele conhece o oculto, o profundo, o escondido. O homem de Deus até faz isso também, né? O homem que é um servo de Deus, ele até faz isso, cai no erro, abre brecha, irmão, para o inimigo, e não é para acontecer, e não é para acontecer, e no dia de hoje está acontecendo. Homens que servem a Deus traindo a sua esposa, homem de Deus traindo a sua esposa, e não pode estar acontecendo. Servo de Deus traindo a sua mulher para ficar com outra escondida, e Deus não está se agradando. Deus não está se agradando do que está acontecendo na terra. Em pleno século 21, pessoas casando, irmão, com outras pessoas, largando a sua esposa para ter relação com outras pessoas, dizendo: mas eu não quero mais ela, eu não quero mais compromisso com ela, eu quero viver minha vida, eu quero largar ela e quero casar com outra. O tempo todo é largando e casando com outra, largando e casando com outra, largando e casando com outra. Será? Você acha que Deus ele se agrada com essa maneira? Largar a esposa, está casando com outra, com duas, com três, com quatro esposas? Você acha que Deus se agrada? O homem, o servo de Deus, casar e largar sua esposa 2, 3 vezes, 4 vezes para casar com outra? Deus, ele não se agrada com isso, não. E nem muito ele apoia com isso. Se o homem casou com a sua esposa, ele tem que perseverar até o final, orar a Deus, pedir a Deus que dê força, que dê ânimo, que Deus ele possa, né, ali livrar livrar das perseguições, livrar das lutas do dia a dia, para que Deus venha dar paciência a ele, para que Deus venha dar paciência a ela. Porque, irmão, destrói uma família. Quando uma pessoa casa 2, 3 vezes, 4 vezes, destrói uma família. E aí, irmão, as coisas de Deus já fica principalmente aí nessa parte escandalizada. Porque o servo de Deus está fazendo como ele bem pensa. Às vezes, para nós conseguir, para nós casar com a pessoa, nós temos que orar primeiro. Orar primeiro para ver se é de Deus ou não. Orar para ver se é de Deus ou não. Porque às vezes tem pessoa que quer casar com 2, 3 dias, 4 dias, ou até um mês, irmão. Quer casar até com 1 mês. Aí vem: não, eu quero casar com ela, quero casar com ele. É de Deus, Deus permitiu. E às vezes nem bem observou a vida dele, nem bem observou a vida dela, como é a vida dela. Deus permitiu casar, Deus permitiu, foi de Deus. Quantas comprovações teve? Quantas confirmações de Deus teve para casar? Será que foi de Deus? E depois com 1 mês larga? Será que foi de Deus isso? Casar com 1 mês e no outro mês largar? Deus, ele não faz isso, não. De maneira alguma. Casar com 1 mês, no outro mês largar? Não. Deus, ele jamais deixa o seu servo desamparado. E jamais deixa o seu servo, irmão, envergonhado. Porque quem fica envergonhado é Satanás, não os servos de Deus. Os servos de Deus, ele é aplaudido. O servo de Deus, ele é aplaudido pelo seu sucesso que faz, pelas suas palavras, segundo a palavra de Deus.
pelas suas boas obras, pelas suas boas palavras, pelos seus bons ensinamentos, seu bom comportamento, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, a sua maneira de se comportar aonde você se encontra. Porque ele tem que mostrar uma diferença na sua vida. Ele tem que mostrar uma diferença. José ele mostrava a sua diferença. Um servo de Deus, temente a Deus, obediente a Deus, e não se prostrava diante do inimigo, não se rendia. Não se prostrava diante do inimigo. E diante da palavra de Deus, ele não negava a palavra de Deus. Ele não negava a palavra de Deus sequer. Mas ele diz: aparta-te de mim, mulher, porque o meu corpo pertence a Deus. Eu sirvo a Deus. Eu adoro a Deus. Eu pertenço a Deus. E vem dizer que ele sai correndo. Aí vem dizer que ela puxa a sua roupa e ele larga a sua roupa com ela. Aí ela fala: ei! E começa a gritar. Aí vem dizer que ele sai pra fora, irmão, com a sua roupa. Ele sai nu pra fora, sem roupa nenhuma. E ela está com a sua roupa, com a roupa de José. Então ela inventou uma falsidade, inventou uma mentira contra José para jogar José na prisão. Mas Deus estava observando a vida de José. Deus estava com José. Ela armou uma armadilha para José. José até foi preso, mas José não sofreu consequência na prisão. José era livre. José ele tinha livre acesso, irmão. Ele não cometeu ato algum sequer errado. Ele não cometeu adultério. Ele não cometeu pecado. Ele não xingou ninguém. Ele não maltratou ninguém. Ele não falou mal da vida dos outros algum. Mas ele foi sincero nas suas palavras. Ela falou para o seu marido: ele tentou me atacar para deitar comigo. A roupa dele aqui, ó. Ele até deixou a sua roupa e eu saí correndo. Ó, eu saí até correndo para mostrar que ele queria deitar comigo. Ele tirou sua roupa para deitar comigo e eu saí correndo gritando para fora. Ele saiu para fora gritando, irmão. Aí vindo dizer que ela inventou, irmão. Inventou contra a vida dele, dizendo que ele queria pegar ela, sendo que era ela que queria pegar ele. Mas só que ele sempre fugia da aparência do mal. Ele sempre fugia diante dela. Diante dela, ele fugia. Porque Deus, ele conhece, irmão, o seu servo. O verdadeiro servo, ele não cai no pecado. O verdadeiro servo, ele sempre está ali, ó, se livrando do pecado. A tentação tá muita, mas sempre ele está se livrando. Porque o inimigo ele sempre tentava ele, usando ela para tentar contra a vida de José. E José cair e deitar com ela. E aí, a palavra de Deus ia ser blasfemada, irmão. A palavra de Deus já ia ficar escandalizada. Mas só que escandalizado, envergonhado ficou Satanás, porque Davi ele fugia. Davi fugiu da aparência do mal e foi obediente ao Senhor e não negou o nome do Senhor. Davi ele fugiu saiu correndo lá para fora. E ela disse: olha, esse homem trouxe esse hebreu para cá para tentar deitar comigo, para tentar me matar, para tentar fazer ato comigo. Como trazer esse homem para cá? Esse homem queria deitar comigo. Queria fazer um ato comigo. Deitar comigo. E eu saí gritando para fora, aqui pedindo socorro, para que venha me ajudar. Aí pronto, aí ele pensou que era verdade, irmão. Pensou que era verdade e levou José para a prisão. Mas levando José para a prisão, Deus sempre estava com José. Deus sempre estava dando livramento a José. E ainda Deus era com José o tempo todo, que Deus ele fazia prosperar dentro da prisão, irmão. Tudo que José ele colocava, irmão, José prosperava dentro da prisão. Deus abençoava. E aí Potifar entregou tudo na mão de José dentro da prisão. E até os ladrões
os presos que estavam dentro do cárcere, irmão, ali, dentro da prisão. E José ficou tomando conta. E ali o Senhor abençoava grandiosamente. E ninguém tocou em Davi, porque Davi era um homem obediente a Deus. Davi era um homem diferenciado. Davi, irmão, ele tinha diferença no seu olhar, no seu falar, nos seus interagir, nos seus singular, nos seus falar ali, na sua linguagem, ou até mesmo nos seus sinais das mãos a falar, no seu vestir. Davi, ele tem uma diferença. E ali aqueles presos via que esse homem era diferente, tinha algo diferente nele. Ele é um homem de Deus. Ele é um homem segundo a palavra de Deus, obediente, temente a Deus. É um homem muito charmoso, um homem obediente. E ali ninguém toca nele. Assim é em nossa vida. Ninguém pode tocar em nossa vida. Porque se alguém tocar em ti, vai ter que receber as consequências de Deus. Porque Deus Deus irá descer com a potente mão dele contra a vida dessa pessoa que tocar em ti. Então eu quero te dizer, se alguém falou contra a tua vida, queria te envergonhar, queria te acabar, queria jogar você para lá para baixo, eu quero te dizer que essas pessoas ficarão envergonhadas, viu? Porque Deus vai te honrar, mulher, Deus vai te honrar, homem, de uma forma poderosa e grande.